Olá, colegas professores do IFNMG. Eu sou Ellen Vivian, professora de Didática e Fundamentos da Educação nessa instituição desde 2009. Sou pedagoga e mestre em Educação, com ênfase em Políticas Públicas e Gestão da Educação Profissional e Tecnológica. Será um grande prazer discutirmos uma temática tão importante como essa que me confiaram: o trabalho e a formação docente para a educação profissional. A ementa em que será embasada a nossa conversa propõe a seguinte discussão: o histórico da formação de professores e o perfil do docente a ser formado para a educação profissional e as especificidades da formação e do trabalho de professores para a educação profissional. Então nós vamos discutir um pouquinho toda a história dessa formação de professores e quais as peculiaridades dessa formação ao longo, da história da educação profissional. E depois nós vamos falar um pouco das especificidades dessa formação para a educação profissional no Brasil. Então, vamos à tentativa de entender, como bem coloca o Valdemar de Oliveira Júnior, a história da não formação do professor da EPT. A propósito, toda a nossa discussão será com base nas ideias do Valdemar de Oliveira Júnior, em seu artigo A Formação do Professor para a Educação Profissional de Nível Médio, Tensões e Intenções, também no entendimento da Lucília Machado, com o artigo Diferenciais Inovadores na Formação de Professores para a Educação Profissional, e por último, no posicionamento de Dante Henrique Moura, o nosso colega, com seu artigo A Formação de Docentes para a Educação Profissional e Tecnológica. Os 3 artigos estarão disponíveis para leitura aprofundada na nossa sala virtual. Bem, gente, para início de conversa, nós vamos voltar um pouco o nosso olhar para o passado para tentarmos entender essa não formação do professor da educação profissional. Então, a gente vai começar com um pequeno histórico da formação de professores para a educação profissional. Vamos lá, então. A falta de concepções teóricas consistentes e de políticas públicas amplas e contínuas tem caracterizado, ao longo da história, as iniciativas de formação de docentes, de uma maneira muito especial a formação de docentes para a educação profissional no Brasil. O que a gente percebe, então, é que a história da formação docente para a EPT sempre se apresentou de maneira muito frágil e as poucas iniciativas nesse sentido, elas foram descontinuadas e sempre estiveram ao sabor das ideologias políticas de cada época. A primeira iniciativa, então, que a gente percebe de formação docente para educação profissional e técnica dá-se lá no ano de 1917, há 100 anos, com a criação da Escola Normal de Artes e Ofícios, a conhecida Venceslau Braz, no antigo Distrito Federal. E essa iniciativa já começa impregnada pelas dificuldades que vieram a seguir. Fechada um pouco tempo depois, em 1937, ou seja, 20 anos somente de funcionamento, essa escola, embora tenha chegado a ter 5.301 matriculados durante esse período de 20 anos, ela habilitou apenas 381 professores. Desses 381, 309 mulheres, em sua grande maioria, para atividades de trabalhos manuais, primários. Em menor número, formou também professores, mestres e contramestres para escolas profissionais. Essa é a primeira iniciativa que a gente tem, então, em 1917, vai até 1937, sendo uma formação de 20 anos. Em 1942, a demanda por esse tipo de formação, ou formação para a educação profissional, ela foi acatada por uma lei chamada Lei Orgânica do Ensino Industrial. Lá no artigo 53, a gente percebe um pouquinho dessa formação. Infelizmente, não houve nenhuma consequência prática importante. Destaca-se, então, no período, o primeiro curso de aperfeiçoamento de professores do ensino industrial, em 1947, lá no Rio de Janeiro, com a duração de 1 ano e 3 meses. Esse curso foi iniciativa da Comissão Brasileiro-Americana do Ensino Industrial. Esta comissão, ela patrocinou ainda a formação de gestores, enviando neste mesmo ano 2 grupos de 10 diretores de escolas técnicas industriais para um curso de administração de escolas técnicas do State College, lá na Pensilvânia, nos Estados Unidos. Qual é a inferência que nós fazemos aqui, então? Nós percebemos que a falta de identidade de uma política nacional de formação docente, ela sempre foi muito prejudicial à nossa formação. Quando, ao sabor de uma ideologia americana, a gente começa, então, a desenhar a formação para EPT no Brasil.
Inclusive, nós podemos encontrar posteriormente a ligação da USAID, que é a Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional, como parceira dessa formação. Eu sugiro a vocês que pesquisem sobre o episódio de 2014, quando o governo dos Estados Unidos, sob o comando da USAID, planejou a criação de um Twitter cubano, ou uma rede de comunicações projetadas para minar o governo comunista daquela ilha. Isso tudo foi financiado por transações, com bancos estrangeiros. É interessante, então, analisar aqui a educação brasileira sobre os vieses das políticas internacionais. Pesquisem que vocês vão descobrir muita coisa interessante nesse sentido. Bem, nós vamos agora para um marco na educação brasileira, a primeira LDB, a 4024 de 1961. Lá no seu artigo 59, 2 caminhos separados foram estabelecidos para a formação de professores. O primeiro, em faculdades de filosofia, ciências e letras, para aqueles que se destinassem ao magistério no ensino médio, e o segundo caminho, em cursos especiais de educação técnica, para os que se habilitassem para disciplinas do ensino técnico. Este artigo, porém, demorou a ser regulamentado, o que só aconteceu em 1967, 1968. Eu gostaria que vocês se atentassem que no decorrer de toda essa não formação docente para a educação profissional, a palavra de ordem, colegas, sempre foi dicotomia. Ou seja, a nossa formação sempre esteve dividida, sempre foi uma formação dual, não holística. Talvez esteja aí a explicação para a nossa dificuldade em conceber o ensino médio integrado, por exemplo. E aí eu sempre penso, quem foi formado em uma escola dual, desde a educação básica, passando por um curso de formação docente igualmente dividido, de currículo dividido, certamente encontra grande dificuldade de formar para a integração. Precisamos então, gente, com urgência, de uma formação mais ampla desde a educação básica, desde a mais tenra idade, porque, como diriam as nossas avós, de pequenina que se torce o pepino, não é mesmo? Bem, quanto a essa dicotomia educacional, aqui caracterizada por essa formação dual, ou seja, nós temos aqui um duplo caminho, uma formação para aqueles professores que atuariam no ensino médio e uma outra formação para aqueles professores que atuariam no ensino técnico. A esse respeito, Baudelot e Stabler, teóricos franceses crítico-reprodutivistas, lá em 1971, eles desvendam a ilusão ideológica da unidade da escola e da existência de um tipo único de escolaridade. Para essa teoria, que eu acho que cabe bem ao que nós estamos discutindo, a escola não é única, nem unificadora, mas ela é constituída pela unidade contraditória de 2 redes de escolarização. De um lado, a rede de formação dos trabalhadores manuais, de um outro lado, a rede de formação dos trabalhadores intelectuais. O dualismo da escola, então, no modo de produção capitalista, se manifesta como resultado de mecanismos internos, pedagógicos, de destinação de uns e não de outros, para Souza e Silva, lá em 2003. Essa escola, então, ela acaba sendo um mecanismo de reprodução das classes sociais, ou seja, é a forma como ela se organiza para atender aos comandos do modo de produção capitalista. Houve posteriormente, em 1965, 4 anos depois, a criação da Universidade do Trabalho de Minas Gerais, ou UTRAMIG, que nos seus objetivos incluía a formação de instrutores e professores de disciplinas específicas do ensino técnico e industrial. Contudo, essas iniciativas foram a curto prazo e nenhuma delas, infelizmente, configurou-se como proposta alongada de formação docente. O parecer do Conselho Federal de Educação, número 12, de 1967, regulamenta então os cursos especiais de educação técnica previstos pela LDB de 61, com o objetivo de esclarecer a finalidade desses cursos. Que cursos seriam esses, então? Eles seriam destinados aos diplomados em nível superior ou em nível técnico, em cujos currículos figurassem disciplinas escolhidas para lecionar, e definir o mínimo de 720 horas aula. Hoje, gente, isso corresponde, em termos de horas, a 2 pós-graduações lato sensu, considerando especialização de 360 horas. A reforma universitária de 68, através da Lei 5.540 de 68, ela fez uma exigência que, infelizmente, também logo foi relaxada.
determinou que a formação de todos os professores do ensino de segundo grau, tanto para disciplinas gerais quanto técnicas, deveria se dar em nível superior. Aqui, vocês poderiam pensar então, né? Até que enfim algo que deu certo na formação para EPT, certo? Infelizmente ainda não, né? Normas complementares explicaram que não havendo professores especialistas formados em nível superior, exames de suficiência realizados em instituições oficiais de ensino superior poderiam conferir essa habilitação. Tal decreto-lei estabelecia, contudo, um prazo de 5 anos para a regularização da situação dos não diplomados em nível superior, uma exigência que não foi, entretanto, mais uma vez atendida. Há alguma semelhança com os dias atuais, gente? O que vocês acham? Nós vamos ampliar esse debate um pouquinho mais à frente, ok? Bem, a carência, então, de professores de ensino técnico habilitados em nível superior levou o MEC, lá em 1969, a organizar e coordenar cursos superiores de formação de professores para o ensino técnico agrícola, comercial e industrial. Criou-se, então, uma agência executiva do Departamento do Ensino Médio do MEC, a conhecida Fundação Senafor, ou Centro Nacional de Aperfeiçoamento de Pessoal para a Formação Profissional. Foram, então, desenhados, cursos emergenciais, os conhecidos Esquema 1 e Esquema 2. O que era, então, o Esquema 1? Era uma complementação pedagógica de portadores de diploma de nível superior, e o Esquema 2 foi desenhado para técnicos diplomados e incluíam disciplinas pedagógicas do Esquema 1 e disciplinas de conteúdo técnico específico. Nessa época, gente, chegou-se a planejar a formação de professores para a educação profissional. Vejam, talvez tenha nascido aqui a ideia de licenciatura para a educação profissional. Em 1970, foi aprovado um plano nesse sentido e um outro adicional sobre concurso vestibular e currículos. Parecia que tudo estava caminhando, Em 1971, surgiu outro plano sobre formação de professores para disciplinas especializadas, mais voltado para o ensino médio em geral, para atender à Lei 5692 de 71. Em 1977, a resolução número 3 do Conselho Federal de Educação instituiu a licenciatura plena para a parte de formação especial do segundo grau, fixando o currículo mínimo e determinando que as instituições de ensino que ofertassem os esquemas 1 e 2 os transformassem em licenciaturas. Foi dado, então, um prazo máximo de 3 anos para isso, a partir da vigência dessa norma. Apenas o esquema 1 foi admitido, e somente para as regiões com falta de recursos materiais e humanos para implantar essa licenciatura. Passados 40 anos, em dias atuais, não se generalizou essa licenciatura e pouco sucesso se obteve com relação à implantação desses cursos. O que temos hoje, são licenciaturas oferecidas pelos institutos federais, que ainda tentam encontrar o caminho que leve a uma verdadeira formação para a educação profissional e técnica. Só para historicizar, a nível do nosso instituto, quando pensamos, por exemplo, lá em 2009, o currículo para as licenciaturas na área de Ciências Naturais e Matemática, aqui, para o IFNMG, nós tivemos a grande preocupação de conceber uma licenciatura que realmente formasse para a educação profissional e técnica. E, na época, nós tivemos a preocupação de incluir no currículo discussões que ampliassem a formação docente e que tivesse sintonia com todos os objetivos da educação profissional. Nesse sentido, nós discutimos muito isso na época, foi uma discussão muito bacana, Nós dizíamos que o nosso projeto de licenciatura, ele não poderia nascer, por exemplo, de um projeto de licenciatura de uma universidade, mas ele teria que realmente ter a nossa cara enquanto Instituto Federal, ter a nossa ideologia de formação. Bem, gente, voltando então ao histórico, a transformação das escolas técnicas federais de Minas Gerais, Paraná e Rio de Janeiro em Cefetes, os primeiros que surgiram, ensejou então uma grande expectativa nesse sentido, pois um dos seus objetivos era precisamente oferecer ensino superior de licenciatura, na época ainda plena e curta, não sei se vocês lembram dessa denominação, visando a formação de professores e especialistas para as disciplinas especializadas do segundo grau e dos cursos de formação de tecnólogos.
Em 79, entre 79 e 82, o Conselho Federal de Educação emitiu diversos pareceres. Um parecer sobre registro de professores oriundos dos esquemas 1 e 2, outro sobre autorização para oferta de cursos emergenciais, um outro sobre a adaptação desses cursos aos termos da resolução do Conselho Federal de Educação, número 3 de 77, incluindo as licenciaturas, incluindo toda uma resolução sobre o assunto. Mas em vez das licenciaturas, das tão sonhadas licenciaturas para EPT, os esquemas sempre se impunham, chegando a CESU do MEC a aprovar em 79 um plano para cursos emergenciais. E eu gostaria de chamar a atenção de vocês. Vocês percebem como a história da não formação, da nossa não formação para EPT, sempre esteve marcada pelos cursos emergenciais? Bem, depois disso, houve um relaxamento da Resolução 3 de 77 e da Lei 5.540 de 68 e tornou opcional, vejam, a formação de professores da parte de formação especial do currículo do ensino de segundo grau por via dos esquemas 1 e 2 ou por via da licenciatura plena. Agora a gente vai falar um pouquinho da Lei 7.044 de 82, e essa lei, ela altera os dispositivos da Lei 5.692 de 71, referentes à obrigatoriedade da profissionalização do aluno no ensino de segundo grau. A nova lei, ela aboliu a exigência da qualificação para o trabalho no segundo grau. Ambos os níveis de ensino deveriam, então, fazer simplesmente uma preparação geral para o trabalho. Atentem-se, colegas, preparação geral para o trabalho. No segundo grau, a habilitação profissional ficou como opcional e a critério do estabelecimento de ensino. Talvez muitos de vocês se lembrem dessa época, quando as escolas tinham a possibilidade de escolher se ofereciam ou não habilitação profissional juntamente ao ensino médio. Essa época ela foi intensamente marcada pela disseminação dos cursos científicos e houve uma desvalorização da educação técnica. A década de 80 e 90 foi marcada por essa queda de prestígio da habilitação técnica. Na minha cidade, por exemplo, a maior escola pública deixou de oferecer o curso técnico vinculado ao antigo segundo grau e eu, que sonhava em fazer magistério, a exemplo de minha mãe, exímia professora, fiquei a ver navios. Pouco tempo depois, em 86, houve então a extinção dos órgãos dedicados à formação docente para o ensino técnico vinculados ao MEC, que é a COAGRE, a Coordenação Nacional do Ensino Agrícola, e o Centro Nacional de Aperfeiçoamento de Pessoal para a Formação Profissional, o CENAFO. Vocês percebam aqui, então, que houve a extinção desses dois órgãos e, de alguma maneira, a gente perde a nossa identidade de formação para a educação profissional no MEC. As responsabilidades, então, desses órgãos foram transferidas para a Secretaria de Ensino de Segundo Grau do MEC. A LDB 9394/96, a nossa última LDB, nós tivemos duas, tá, gente? Então, a LDB 9394/96 trouxe referências gerais para a formação de professores, extensivas aos de disciplinas específicas. Que formação é essa? Uma formação mediante relação teoria e prática, aproveitamento de estudos e experiências anteriores dos alunos, desenvolvidos em instituições de ensino em outros contextos, prática de ensino de no mínimo 300 horas. Infelizmente, eu gostaria que vocês percebessem aqui nada específico para a formação do professor da EPT. Nós vamos entrar agora em uma época marcada por grandes transformações na educação profissional e técnica. O decreto 2208 de 97, que veio regulamentar os artigos da nova LDB, referentes à educação profissional, interpretou lá no seu artigo 9º que as disciplinas do ensino técnico poderiam ser ministradas não apenas por professores, prestem atenção, mas por instrutores e monitores. Para muitos autores, isso é uma incúria com relação às exigências de habilitação docente. E aí, mais uma vez, eu chamo a atenção de vocês. Qualquer semelhança com a situação atual não terá sido mera coincidência, viu, pessoal? O decreto de 97 previa que os professores deveriam ser selecionados principalmente pela experiência profissional, que a preparação para o magistério não precisaria ser prévia, pois poderia se dar em serviço, e manteve a admissão de programas especiais de formação pedagógica. Mais uma vez, nós estamos falando de programa especial de formação pedagógica. Apesar disso,
Alguns cursos regulares de licenciatura foram também citados, mas sem quaisquer outras referências mais concretas. A resolução número 2 de 97 dispôs sobre esses programas especiais de formação pedagógica de docentes para disciplinas do currículo do ensino fundamental e do ensino médio e, mais uma vez, relanceando os olhos para a educação profissional em nível médio, achou uma forma de incluir a formação de professores para essa modalidade nessa resolução, sem promover a discussão necessária sobre a alternativa das licenciaturas para a educação profissional e técnica. A resolução número 2, de 1º de julho de 2015, que é a última que nós temos, ela avança um pouquinho mais e define, então, as diretrizes curriculares nacionais para a formação inicial e nível superior, através de cursos de licenciatura, cursos de formação pedagógica para graduados e cursos de segunda licenciatura, e para a formação continuada. Lá no seu artigo 3º, a resolução de 2015, ela traz que a formação inicial e a formação continuada, elas destinam-se à preparação e ao desenvolvimento de profissionais para a função de magistério na educação básica em suas várias etapas. Aqui, a legislação deixa bem claro a formação para o profissional da educação profissional. Olha lá, as etapas de formação para os profissionais da etapa de educação infantil, ensino fundamental, ensino médio e em suas várias modalidades de educação básica, educação de jovens e adultos, educação especial, educação profissional e técnica de nível médio, aqui estamos nós, educação escolar indígena, educação do campo, educação escolar quilombola e educação à distância. Aqui a gente percebe que realmente há um maior esclarecimento da formação para atuação em cada etapa e modalidades da educação básica. Isso para a gente não deixa de ser um avanço, Os cursos de formação inicial para os profissionais do magistério para educação básica e nível superior compreendem 1. Cursos de graduação de licenciatura. 2. Cursos de formação pedagógica para graduados não licenciados. 3. Cursos de segunda licenciatura. Já os cursos de formação continuada, conforme o artigo 17, deve-se dar pela oferta de atividades formativas e cursos de atualização, extensão, aperfeiçoamento, especialização, mestrado e doutorado, que agreguem novos saberes e práticas articulados às políticas de gestão da educação, à área de educação de atuação profissional, às instituições de educação básica em suas diferentes etapas e modalidades da educação. Vejam que há um avanço na legislação quando essa prevê uma formação inicial e uma formação continuada, considerando todas as especificidades da educação básica e os muitos percursos formativos de cada docente. Entretanto, infelizmente, o que percebemos é que não há nada na legislação vigente e nunca houve uma proposta de formação com vistas à educação profissional e técnica que contemplasse, segundo Dante Henrique Moura, a nossa formação didático-político-pedagógica, B, a nossa formação numa área de conhecimentos específicos e C, o diálogo constante de ambas com a sociedade em geral e com o mundo do trabalho. É impossível, então, colegas, pensar em formação para educação profissional e técnica sem considerar essa tríade, especialmente essa profunda sintonia que a nossa formação precisa ter com o que chamamos de mundo do trabalho. O mundo do trabalho é uma concepção ontológica, ou seja, nós precisamos formar o ser humano para que ele seja capaz de ser trabalhador, o que é uma característica inerente a esse ser. Ser trabalhador vai muito além de mercado, emprego, é uma condição humana.